Olá pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula da série Dominando a Pronúncia do Inglês. Como o próprio nome da série já diz, o nosso objetivo com essas aulas é que você tenha uma boa pronúncia, uma ótima pronúncia ao final das aulas e que seja capaz também de detectar sons que talvez agora você não consiga, né? Todos sabemos que a gente tem um repertório fonético diferente do inglês, né, sendo brasileiros, então a gente espera passar para você esse novo repertório da língua inglesa aí. Bom, antes de começar a aula, eu gostaria de dar dois recados aqui rapidão. O primeiro é que você faça o download, tá, de todo o material de estudo que vai estar disponível aí na descrição. É o material de estudo dessa aula, tá? Vai ter PDF, vai ter áudio gravado por nativo de todos os exemplos que eu vou dar aqui no decorrer da aula. O outro recado é que você se cadastre na lista de e-mail ou no canal do Telegram para ficar por dentro das nossas próximas aulas, tá? Por lá você vai ficar informado de tudo. Bom, pessoal, para começar aqui rapidão, antes de ir direto para o assunto, eu sei que talvez vocês queiram ir direto para o assunto, mas deixa eu me apresentar aqui rapidão, sendo a primeira aula. Meu nome é Paulo Leblanc, ou Paulo Leblanc, beleza? Eu trabalho com o Mayra aí mais ou menos desde dezembro de 2014. Talvez vocês já devam ter visto meu nome lá nos posts, né? E agora no Instagram, dando as dicas de pronúncia. E, bom, tem sido uma jornada bem interessante, a gente tem sempre debatido muito, né, o aprendizado de idiomas e testado novas técnicas, tentado novas coisas, apresentando aqui sempre para vocês, né? O Mário sempre fez aí os vídeos dando aquelas dicas e falando sobre como você pode potencializar seu aprendizado na língua. E agora a gente está vindo com essas aulas de pronúncia, né? Para poder ajudar vocês ainda mais. E falando de pronúncia, pessoal, a gente está falando diretamente sobre fonética, né? E para começar, vou dar para vocês uma definição de fonética, tá? Eu procurei uma definição boa e clara. Eu achei uma muito legal que eu vou compartilhar e ler aqui rapidão. Então a fonética, tá? Segundo essa definição, ela se dedica em estudar os sons emitidos pela voz humana, sua formação e suas variantes, dependendo da posição das partes do sistema de fala, que inclui desde a língua até os órgãos mais internos na garganta. Bom, vamos resumir isso aqui para o que interessa para nós. O que é a fonética, então? Vai ser uma área que se dedica a estudar os sons emitidos pela voz humana. No nosso caso, falando de pronúncia, sons produzidos em idiomas. No nosso caso aqui, o inglês, né? Então, falando de pronúncia, nós teremos que fazer uma introdução breve aqui ao IPA, que é uma coisa que a gente vai usar do começo ao fim no estudo da pronúncia, beleza? O IPA é uma sigla para Alfabeto Fonético Internacional em português, tá? Seria um conjunto, é um alfabeto, como já disse, mas é um conjunto de caracteres, onde cada caractere ele transcreve um som emitido pela voz humana em algum idioma. Qualquer idioma na face da Terra pode ser transcrito através do IPA, né? Cada som de qualquer idioma. Então, o que acontece? O IPA ele não transcreve conjuntos de letras, e eu vou sempre bater nessa tecla, vai ficar claro no decorrer das aulas, mas vocês vão notar que às vezes você tem esse conjunto de letra que é diferente desse, mas produzem o mesmo som. Então existe um caractere do IPA para transcrever aquele som, né, que é representado e é feito por letras diferentes. Então ele não transcreve conjuntos de letras, mas sons isolados, sons específicos. A gente vai ver isso na prática, beleza? Bom, um pouquinho aqui sobre o IPA. Representa através de símbolos cada som distinto que existe em linguagem humana falada, que eu acabei de falar para vocês, né? Foi criado em 1886 e atualizado em 2005 pela International Phonetic Association. A última coisa aqui, 107 letras, 52 diacríticos e 4 marcas prosódicas. Pessoal, não precisa anotar isso aqui, nem... Isso aqui eu só estou mostrando para vocês para poder dar a base, mostrar para vocês que o IPA é algo no qual tem sido investido, pessoas têm pesquisado, entendeu? É um sistema bem confiável que a gente pode usar para representar sons, transcrever sons e aprender fonética, né? Aprender, no caso, a pronúncia do inglês aqui no caso das nossas aulas, né? Então, 107 letras quer dizer 107 caracteres, 52 diacríticos, que serão símbolos que vão modificar levemente aí esses caracteres, então pode modificar o som levemente, e 4 marcas prosódicas que vão, por exemplo, dar ritmo, onde você deve colocar ênfase nessa sílaba ou naquela, e etc. Beleza? Só passando aqui rapidão. Bom, no inglês nós temos 44 sons, tá? Aqui vocês estão vendo um apanhado de
caracteres, né, do IPA, todos esses aqui são símbolos do IPA, cada um é um som da língua inglesa. Nós vamos estudar cada um desses sons, tá? E hoje nós estaremos começando com esses dois aqui, primeiros. Vocês vão ver que legal. Ambos são som de I, que para nós brasileiros pode ser bem difícil de identificar. Bom, por que é importante estudar fonética? Um breve relato aqui. O que acontece? Durante esses últimos anos, né, eu e o Mário, a gente tem conversado muito sobre metodologia, sobre como potencializar o aprendizado, enfim, sobre técnicas. A gente tem testado coisas, tentado novas coisas, conversado com pessoas, ouvido pessoas lá de fora e, enfim, a gente tem discutido muito isso. E no começo, tá, antes de eu conhecer o Mário e começar a trabalhar com ele, eu já usava o inglês no meu dia a dia, né? Só que eu nunca tinha focado em pronúncia. Eu já conversava fluentemente, poderia me comunicar em qualquer situação, só que eu nunca foquei na pronúncia e a minha pronúncia era bem ruim, mas eu me comunicava, entendeu? E o que acontece? Depois comecei a trabalhar com ele, ele também entendia da mesma forma. Não era necessário estudar pronúncia porque você chegaria à fluência sem necessariamente estudar pronúncia. E de fato isso é possível, você pode ser entendido sem estudar pronúncia, porém vai haver momentos onde você pode ter problemas entendendo talvez certas coisas por causa da falta de capacidade de identificar certos sons, ou pior ainda, você pode falar algo que você não quer, né? Você pode pegar, por exemplo, um gringo, né, falando português, às vezes você vê alguém de outro país com aquele sotaque bem carregado, você está entendendo o que a pessoa está falando, mas sinceramente não é confortável às vezes ouvir, você tem dificuldade para entender tudo. Se a pessoa tivesse, por exemplo, a fonética alinhada, né, sua pronúncia bem correta, você não teria esse problema. E é isso que a gente então começou a buscar. A gente percebeu que seria interessante estudar a pronúncia de fato para ter uma boa qualidade na fala, né, para ser melhor entendido e até para entender mais. Eu acabei invadindo um pouco o assunto, né? Mas aqui, o ponto 2, aproximação do ouvido. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala por exemplo, nós falamos português e estamos aprendendo inglês, né? Então você tem um repertório fonético do português que você foi criado nele, você cresceu ouvindo aquilo. E existe o repertório fonético do inglês. Quando você ouve uma palavra no inglês americano que tem algo da fonética que não existe no português, o que acontece? A gente acaba fazendo uma aproximação sonora. A gente pega aquele som que nós não conhecemos e aproximamos para algo que nós identificamos. E aí acaba que você também, quando tentar pronunciar aquela palavra, vai pronunciar com a fonética existente, né, no seu vocabulário, que você conhece. Então você vai estar pronunciando uma coisa que o nativo não necessariamente entende o que é. Não é o que ele estava pronunciando. É diferente porque seu ouvido, né, fez essa aproximação, que é o que tem no seu repertório fonético. Então, o terceiro ponto, porque é importante estudar a fonética, só voltando aqui rapidão, né, concluindo meu ponto, acabei pulando, é importante estudar para não fazer essa aproximação, mas realmente saber que é aquele som e ser capaz de produzir aquele som exato. Tá? O terceiro ponto se você é capaz de entender perfeitamente e identificar sons novos, né, que você não tinha no seu repertório fonético, você tem muito mais facilidade de reproduzi-los. Agora, se você é capaz de reproduzi-los, obviamente você também acaba por entendê-los. Uma coisa vai auxiliar na outra. Então, assim, estudar fonética é transformador na qualidade da sua fala principalmente, beleza? Aqui tem um gráfico, tá, que está mostrando esse pedaço aqui de um crânio humano, né, é o aparelho fonológico em corte, várias partes aí. Não é necessário decorar isso aqui tudo, eu só quero mostrar para vocês um pouco do que esses caras estudam, né, na fonética para poder passar para a gente depois aí coisas como IPA, por exemplo. Então, aqui a gente tem no lado esquerdo esse gráfico. Isso aqui nada mais é do que como se fosse a sua boca em corte de perfil, tá? E cada símbolo desse é uma vogal. E esses pontos representam onde a sua língua estaria posicionada para produzir aquele som exato daquela vogal. É algo interessantíssimo de estudar, se você quiser, vai fundo, vale a pena. Eu já dei uma estudada nisso aqui, mas no começo eu não estudei, achei um pouco complexo, não tinha ninguém, né, para me corrigir, a língua está no lugar certo, não está. Era um pouco complicado, então eu decidi estudar IPA por prática, né, pegando palavras, observando, por comparação, que eu acho que é um método muito eficaz, você comparar sons até que seu ouvido detecte, então você seja capaz de adicionar aquele som ao seu vocabulário e com isso, né, ser capaz de produzi-lo.
Então, assim, se você quiser estudar, pode estudar isso aqui. Procura aí IPA, estuda o máximo que você puder. Mas eu já vou passar para vocês aqui o essencial para que vocês sejam capazes de identificar os sons, né, através dos caracteres, associar o caractere ao som que nós vamos usar na língua inglesa e para que você possa também pronunciar corretamente, beleza? Nós vamos dar muitos exemplos aqui. Então, aqui hoje nós vamos trabalhar com dois sons. O som de e, I, beleza? Esse aqui é o som que eles chamam de curto, tá? A vogal curta, que é o I curto, então vai ser E, ok? E nós temos aqui I, que seria o I longo. Aqui nós temos dois símbolos, tá? Ambos representam a mesma coisa. Esse com dois pontos, ele é mais comum em dicionários da Europa, né, da Inglaterra, e esse aqui em dicionários norte-americanos. Como nós tiramos essas transcrições fonéticas do Oxford Learner's Dictionary, que é da Oxford, nós vamos estar usando essa simbologia aqui, e não essa. Mas se você encontrar por aí essa, é a mesma coisa, tá? Esses dois pontos, só por curiosidade, eles servem para alongar o som desse símbolo aqui, né? Então, ele serviria para alongar, mas como já é um I longo, não tem necessidade, então é o mesmo símbolo. Tá, nós vamos trabalhar agora com algo chamado minimal pairs. Minimal pairs nada mais é do que você vai pegar duas palavras que seriam a mesma coisa, a pronúncia seria igual se a vogal delas não fosse diferente, beleza? Se o som da vogal não fosse diferente. Então, a gente vai usar isso para comparação, para treinar o nosso ouvido a reconhecer a diferença entre as duas. E logo depois eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Com essas palavras usadas em contexto. Então aqui nós temos duas palavrinhas. Nós temos a palavra ben e bean. Ben, bean. Então olha aqui a diferença na vogal. Na primeira nós temos o som curto, tá? Que é representado por esse símbolo aqui, ó, que eu estou selecionando, que é E. Então, ben, ok? E essa aqui é a transcrição fonética, ben. E na segunda nós temos o som de I, que é representado por esse som aqui, esse símbolo aqui, né? Que é o I longo. Então a palavra vai ser bean, ok? Então vamos aqui ver uma frase em contexto. He put the bean in the bin. He put the bean in the bin. O que quer dizer isso? Bean quer dizer feijão. E bin pode ser um container ou também uma lata, né? Tipo uma lata de lixo, você também tem isso daí. Então, ele colocou o feijão, vamos traduzir aqui como container. Ele colocou o feijão no container. Então, só para a gente poder ouvir melhor a diferença, olha só. Bean, bin. Bean, bin. Bean, bin. Vamos quebrar ainda mais. In. O que muda é o som da vogal, esse som de I, tá? Quando eu falo som de I, veja que na primeira palavra é uma letra I e aqui são a letra E e A, não é letra I, tá? Eu tô falando som, é só o som de I, tá? I longo e curto. Então vamos para a próxima frase. Nós temos aqui a palavra sit e seat. Então, sit, seat. Olha, eu estou enfatizando bem a pronúncia aqui para ficar bem claro para vocês, tá? Mas um nativo na vida real, nas conversas do dia a dia, raramente ele vai pronunciar esse T bem enfatizado, tá? Provavelmente ele vai falar algo como se, ou aqui no segundo caso, si. Então, se, ok? Ele vai meio que fazer esse T ficar quase que não aparecendo, vai sumir. Então, mas aqui eu vou enfatizar para ficar mais claro. Então aqui nós temos o som de e aqui I. Sit, seat. Sit, seat, ok? It e eat. It, eat, certo? Seat, sit. Agora vamos ver aqui numa frase. They sit in their seats. O que é sit? Sit é o verbo sentar, beleza? Então, they sit, eles sentam, né? In their, em seus. O que é seat? É assento. E plural, assentos. Então, they sit, eles sentam, in their seats, em seus assentos.
certo? Bom, vamos para o próximo exemplo aqui. Essa aqui é bem famosa, né? A gente tem aqui a palavra ship, ship e sheep. Ship, sheep. Olha aí. Ip, tá? Ip, eep, eep. Ship, sheep. Olha, aqui o som de I longo é representado por dois Es. Tá vendo aqui? Lembra que eu falei que os símbolos, né, do IPA não vão transcrever combinação de letras mais sons? Vamos ver aqui em cima se a gente tem um exemplo. Aqui nós temos I longo, mas nós temos E e A, seat, né? E e A, que faz o som de I. Já nesse exemplo que a gente está agora, a gente tem dois Es que têm o mesmo som, I, certo? Então, é por isso que o IPA é tão importante, porque ele descreve sons e isso vai ajudar muito a gente identificar a pronúncia correta de palavras, né? Então, vamos ver aqui o exemplo. They put the sheep, eles colocaram as ovelhas on the ship, no navio. Então, sheep, ovelhas ou ovelha, pode ser os dois, tá? Essa palavra pode ser tanto singular como plural. E ship, navio. Próxima palavra e próximo exemplo. Nós temos a palavra fit e feet. Mas agora atenuando um pouco o T, fit e fee. Fit, fee, ok? Bom, essa palavra aqui é aquela que o brasileiro fala fit, né? O cara tá fit, quer dizer que tá em forma, né? Tá em bom condicionamento físico. Mas se você falar fit, ninguém vai entender o que é, tá? Então a pronúncia correta é fit ou fit. Então, esse I vai ter um som de I curto, E, beleza? I, aqui. Esses dois E's vão ter som de I longo. I, fit, feet, certo? Estou exagerando, pessoal, que é para ficar bem claro. E uma dica, quando você for praticar, exagera bastante, pode exagerar, porque na hora que você for falar de fato, você não vai ter aquele tempo, né, para ser tão calculista e pensar muito na pronúncia. Então, se você exagera na hora da prática, quando você for ter um contato real e ter que usar a língua, as chances de você pronunciar corretamente vão ser muito maiores. Então não tenha medo de exagerar na prática, mas é na prática. Na vida real não precisa exagerar tanto que vão te achar um esquisitão, né? Mas é isso aí. Vamos ver um exemplo aqui. He runs with his feet to get fit. Vou falar um pouco mais devagar. He runs with his feet to get fit. Então, feet, fit. O que quer dizer a frase? Ele corre com seus pés para ficar fit, em forma, em bom condicionamento, certo? Essas frases vão ser um pouco ridículas, vocês vão ver daqui para frente, mas elas servem bem para a gente praticar. Gramaticalmente elas estão corretas, não imagino alguém falando coisas desse tipo, mas servem para a prática, beleza? Vamos para o próximo aqui. Esse aqui é legal, porque nós temos duas palavras aqui que têm a mesma pronúncia e uma diferente. Então, aqui nós temos a palavra still, tá? Olha aqui, ó. Ill, esse som. E mais os dois L's, ill. Então, still. E depois nós temos steal. Steal, mesma pronúncia. Steal, steal. E aqui, still. Still, ok? O que quer dizer still? Ainda. O que quer dizer steal com EA? Roubar. E o que quer dizer steel com dois Es? Aço. Então vamos colocar aqui na frase. They still steal, steal. They still steal, steal. O que quer dizer isso? Eles ainda roubam aço. Beleza? Bom, pessoal, vamos só fazer uma comparação aqui rápida. De novo, né? A gente vê um exemplo aqui de novo do que eu falei. A gente tem EA, que tem som de I. A gente tem EE, que tem som de I. E aqui nós temos um I, que tem som de E. E. Deu uma atrapalhadinha aqui, deixa eu mostrar de novo. Aqui nós temos um EA, que tem som de I, EE, que tem som de I, e um I, que tem som de E. I curto. I, certo? Então, de novo, still, steal, steal. É muito importante que vocês tentem notar a diferença, tá? Porque existe e é grande. Bom, próximo exemplo, nós temos aqui seek e sick. Seek, sick. Tá? Olha aí. Eek,
ick. Eu tô quebrando aqui, beleza, pessoal? Tirando o S agora, só para ficar claro o som do I longo e do I curto. Então, de novo, ick, ick. Sick, seek. Então, o que quer dizer seek? Procurar, buscar por algo, né? E sick, doente ou doentes. Beleza, vamos ver aqui então a frase de exemplo. Let's seek the sick. Vamos procurar os doentes, né? Seek, sick. Beleza? Próximo exemplo, a palavra hit e heat. Hit, he, tá? Se o nativo estiver falando rápido, ele não vai pronunciar tanto o T. Então, hit, heat e hit, heat. Beleza? De novo, e, i. Pegou aí a diferença entre as duas? Os dois sons, né? Então aqui uma frase em contexto, tá? Mas antes deixa eu traduzir aqui rapidão. Hit quer dizer bater, tá? E no contexto dessa frase aqui é bater tipo com um taco de beisebol, sabe? E heat é calor, né? Então a frase it's hard to hit é difícil bater in this heat, neste calor. Próximo exemplo, a palavra slip e a palavra sleep. E esse aqui é muito comum, né? Pessoas fluentes já, que vão falar que vão dormir, eles falam que vão slip. E aí eles estão falando que vão escorregar, né? Que slip é escorregar e sleep é dormir. Então a diferença é aquilo que eu falei. Se você sabe a pronúncia correta, você não vai falar algo errado, né? Você vai falar a palavra que você realmente quer falar. Slip quer dizer escorregar, né? E sleep quer dizer dormir. Então, uma frase de exemplo aqui. If you sleep, you will slip. If you sleep, se você dormir, you will slip. Você vai escorregar. Certo? Próximo exemplo. Palavra green e a palavra green. Green, green. Green, green. Olha aí. In, in. In. Vê como um é curto, o outro é longo? Né? E assim, pessoal, rapidão uma coisa aqui. Essa questão de i curto e longo parece não fazer muito sentido. Eu também acho que não faz muito sentido, porque uma vogal, no caso do i, que está sendo chamado de curto aqui, ele pode ser longo também, mas manter, digamos, a sua, vamos, entre aspas, frequência, tá? Mas o pessoal colocou de i longo e curto, né? Vogal longa e vogal curta, e a gente vai usar essa nomenclatura para ficar mais fácil. Só para vocês saberem o que é. Não precisa ficar se prendendo muito a isso, tá? Então aqui, green quer dizer um sorriso largo, né? Um sorriso cheio de dente. E green, verde, beleza? A nossa frase aqui então, he had a green grin. Então, green, verde, green, um sorriso largo. Ele tinha um sorrisão, né? Um sorriso largo. He had a green grin. Então, próxima palavra, itch e each. Itch, que é a nossa primeira, a segunda, each. Olha aqui, o som está aqui no começo, ó. Itch, e, each. Tá vendo? Itch, each. Então aqui a frase, each of them, cada um deles, tá? Esse each of them quer dizer cada um deles. Felt an itch, sentiu uma coceira, e a palavra itch quer dizer coceira, in their back, nas suas costas, certo? Então, each quer dizer cada, e itch, coceira. Então, se você errar a pronúncia, você pode falar uma coisa que não tem nada a ver, né? Então, é isso aí. Essa é a diferença das duas palavras. Próximo exemplo, live e leave. Live, leave. Olha aí, essa palavra também, vocês já devem ter visto aí pelo YouTube, né? O pessoal falando que vou fazer uma live, né? E se escreve desse jeito. Quando está pronunciado dessa forma, live é o verbo viver, morar, beleza? E live é outra coisa, né? Então aqui é o verbo, por isso que está com essa transcrição fonética, live. E leave também pode ser um verbo, tipo deixar, né? Sair de algum lugar, abandonar tal, ou folha, o substantivo. Nesse caso aqui é folha. Tudo é o contexto que vai determinar, beleza, pessoal? Então, uma frase de exemplo, they live, eles moram, vivem, on leaves, em folhas, nas folhas. They live on leaves. Eles moram nas folhas. Ó, live,
leave, live, leave, live, leave. Vou selecionar aqui para ajudar. Live, leave, live, leave. A diferença do som aqui, do I, Eve, 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 live, leave, live, leave. Próximo exemplo. Lip, leap, lip, leap. Uma frase bem ridícula agora. They leap over the lip of the shark. Então, they leap, quer dizer, eles saltam, né? Over the lip, sobre o lábio, né? Da boca, lábio. Of the shark, do tubarão. E eu não sei se tubarão tem lábio, mas esse aqui é o exemplo ridículo que vai fazer você lembrar dessas duas diferenças aqui, né? Então, leap, leap, lip. Leap, saltar, né? Pular, lip, lábio, beleza? Próximo exemplo, nós temos aqui hip e heap. Hip, heap, hip, de novo, hip e heap. Então, hip é o quadril, né? E heap é um monte de alguma coisa. Imagina um monte de terra, um heap, né? Então, o exemplo aqui, he propped his hip, ele encostou, né, seu quadril against the heap, contra o monte, né? O monte pode ser de alguma coisa ali, de terra ou algo do tipo. Então, hip, heap, hip, heap. De novo, hip, heap, hip, heap. Pessoal, não esqueça de baixar o material de estudo, porque lá vocês vão poder ouvir um áudio gravado por nativo e vocês vão ver como que o nativo fala aquilo sem forçar a pronúncia como eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso para vocês identificarem melhor a diferença entre os dois sons de vogais aqui, beleza? Mas ouçam os áudios de nativos, beleza? Para vocês pegarem realmente como eles falam isso aqui numa frase comum, na fala normal. Então, próximo exemplo. Nós temos aqui chick e cheek. Chick, cheek, certo? Bom, chick pode ser o filhote da galinha, um pintinho, e pode ser uma maneira de se referir a uma mulher nova, bonita, sabe? Algumas pessoas preferem não usar essa terminologia, esse chick, mas nós estamos usando aqui para a questão de exemplo. Se você quiser dar uma pesquisada depois para tirar suas conclusões, dê uma pesquisada aí. Então, a gente tem aqui também cheek, que é bochecha, né? Então, olha aqui. Cheek, ó, ick, esse som. Ick. E aqui, cheek, nós temos eek. Eek. De novo. E, i, e. Cheek, cheek. Pegaram aí? Então, a frase de exemplo. Look at the cheek. Olha para a bochecha of that chick. Daquela garota, vamos falar assim, né? Então, look at the cheek of that chick. Look at the cheek, olha para a bochecha of that chick, daquela garota, daquela mulher. Próximo exemplo, lick e leak. Então, lick quer dizer lamber e leak quer dizer vazar. Então, lick, leak, ick, eek, lick, leak. Bom, exemplo aqui então, the milk leaks. Então, o leite vaza. And the cat, e o gato, né? And the cat licks it. Então, licks it. Então, lick, né? Que é lamber, e leak, que é vazar. Leak, lick. Vocês vão ver aqui, só uma curiosidade, que tem esse it no final da frase, tá? O que acontece? Se não tivesse esse it, não ficaria muito claro o que o gato está lambendo. Aqui está dizendo que the milk leaks, o leite vaza. E o gato, and the cat licks it. It o quê? O milk, o leite. Então no inglês tem isso, que no português não tem, né? No caso, talvez no português nós diríamos e o gato lambe o leite, ou lambe ele, talvez, sei lá. Mas só uma curiosidade para vocês aqui. Então agora nós temos fist, fist, que quer dizer isso aqui, ó, o punho. E nós temos feast, feast, que é um banquete, beleza? Fist, feast, fist, feast, fist, feast. Então aqui uma frase de exemplo. He clenched his fist
at the feast. He clenched his fist at the feast. Ele cerrou o seu punho, no banquete. Próximo exemplo, slit e sleet. Vou enfatizar um pouco o T do final agora. Slit, sleet. Slit, sleet. Agora sem enfatizar o T, slit, sleet, ok? Então, it, eat. Slit, sleet, beleza? Slit, sleet. Agora na frase, the sleet, o que é sleet? Sleet é o granizo, né? Made a slit, fez uma fenda, né, um corte, on the ground, no chão, beleza? Sleet, slit. The sleet made a slit on the ground. Próximo exemplo, pick e peek. Pick, peek. O que é pick? É pegar algo, pode ser o verbo escolher também. Tem vários significados aí em contextos, né? E peak quer dizer o pico mesmo, o topo, o cume de algum morro, montanha, etc. Então, uma frase aqui, I'll pick, eu vou pegar, something, algo, uma coisa, né? At the peak, no topo, no pico, no cume. I'll pick something at the peak, eu vou pegar algo lá no topo, né? No topo do morro, algo do tipo. Próximo exemplo, sheen e shine. Sheen é um brilho, né? Tipo, um tipo de brilho. E shine é a canela, né? Que também pode ser chamada de lower leg em inglês, que é a parte de baixo do joelho, né? A canela. Só tô falando isso para não confundir com a canela, que é o condimento, né? Então, beleza. Então, a frase de exemplo aqui. There's a sheen, tem um brilho, on his shin, na canela dele. There's a sheen on his shin. There's a sheen on his shin. Certo? Tem um brilho na canela dele. Sheen, shin. Sheen, shin. Ó, in, Bom, pessoal, próximo exemplo. Dean, ó, Dean e den. Den. Dean, den. In, e. Den, dean. Beleza? Próximo exemplo aqui, então. The dean made an awful den. Então, o que é dean? É um reitor, tá? Um reitor de faculdade. E den é um som, um ruído. Então, vamos traduzir a frase. The dean, o reitor, made an awful den. Fez um awful den. É o contrário no inglês, né? Então, um horrível som. Então, o reitor fez um som horrível. Basicamente é isso. Próximo exemplo. Hill e heel. Hill, heel. Hill é um morro, tá? Uma colina, um tipo de morro. E heel, que é esse segundo, heal, é curar. Isso me faz lembrar de um lugar aqui perto de casa, que é na mata. Eu e uns amigos, a gente ia direto lá acampar, a gente apelidou, né, o local de Nowhere Hill, que é tipo morro em lugar nenhum. Então, hill. E heal é curar. Então, aqui a frase, they will heal, eles vão curar him, ele, né, at the hill, no morro, na colina. De novo, então, they will heal him at the hill. They will heal him, eles vão curá-lo at the hill, no morro, na colina. Beleza, pessoal? Então, só mais uma vez aqui quebrando rapidão. Hill, heal, ill, heal, heal. Agora, vamos ver outras palavras com o som de I curto, né? De E. Essa primeira palavra, eu dei uma dica no Instagram, tá? Se você quiser dar uma corrida lá, vai no Instagram depois, dá uma olhada. Eu fiz uma dica só sobre essa palavra. É a palavra lineage. Lineage, que quer dizer linhagem. E olha a importância do IPA aqui, né? Você tem a transcrição fonética, você sabe exatamente como essa palavra deve soar. Porque a gente sabe que existem duas palavras no inglês, né? Line e age. Então você vê uma palavra desse tipo, você tende a fazer isso. Você junta as duas e você lê lineage, né? Muita gente pronunciava o nome do jogo assim, né? Quando era febre, lineage. E na verdade é lineage. Então,
Aqui nós temos o nosso primeiro I soando como I curto, tá? Então você tem Lenny e o E soando como I longo e o A tem som de I curto de novo. Então olha que legal, o A tem som de I curto e o I tem som de I curto. Então aqui tá Lenny, Edge. Tá vendo como que mudou completamente a pronúncia? O inglês tem dessas coisas, né? Então o IPA é super importante para você entender realmente, né, qual é a verdadeira pronúncia de tal palavra, se você não sabe. Aqui agora nós temos a palavra minute, tá? Ou minute, se você quiser pronunciar o T no final. Não é minute, tá? No inglês, normalmente quando se tem um E no final de palavras, você não pronuncia, como nós pronunciamos no português, né, o som da vogal. Então é minute. Olha aqui de novo acontecendo. O I com som de, né, I curto, vocês podem ver aqui, e o U também com som de I curto. Duas letras diferentes que têm sons diferentes. Agora nós temos a palavra music, music, tá? E aqui o nosso I também tem som de I curto, né? Music. A próxima palavra, a palavra drink, tá? Também aqui, ó, com I curto. E a nossa última palavra, a palavra begin, begin, begin. Então, E e I, ambos com sons de I curto, embora sejam letras diferentes. Para fechar, agora palavras com I longo, tá? Nós temos a palavra sea, que quer dizer mar, e sea, que quer dizer ver, tá? O I, né, o som de I aqui a gente tem E, que tem o som de I, e aqui nós temos EA, que tem o som de I. Novamente, aquela questão do IPA representando o som e não as letras, né? Nós temos agora cheap, cheap, tá? I, ó, aqui, ó, I, né? I, cheap, cheap, que pode significar barato ou até algo de má qualidade. Nós temos agora scream, scream, tá? Ó, I, scream, scream. E aqui a palavra team, tá? Que pode ser equipe, pode ser o time. Então, se você torce para um time de futebol, é a soccer team, né? Então, team, team. E a última palavra, a palavra lovely, tá? Essa palavra é interessante porque normalmente a gente tem a tendência de pronunciar as três sílabas, então falar lovely, mas são só duas, lovely, lovely, e longo no final. Esse Y vai ter som de I longo. Uma coisa que vocês perceberam, que ficou bem claro, é que no inglês, diferentes letras podem ter sons totalmente diferentes, e o IPA mostra isso pra gente, né? Bom, pessoal, de novo, vou falar aqui para vocês, vou dar o recado. Baixe o material de estudo na descrição para poder praticar com os exemplos que eu dei nessa aula. Vocês vão ter tudo gravado por nativo, tá? E é super importante que vocês ouçam nativos mesmo. Eu estou aqui ensinando vocês, passando para vocês, exagerando a pronúncia, mas o ideal é que vocês ouçam nativos, tá? E se inscreva na nossa lista para ficar informado das próximas aulas, lista de e-mail e canal do Telegram. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.